E se você pudesse ver o futuro? Não as partes boas, mas as tragédias, os momentos que ninguém quer viver. Aline não pediu por isso, mas seus sonhos se tornaram janelas para o inevitável. Só que ao tentar mudar o destino, ela descobriu algo muito pior. Às vezes, o preço é maior do que imaginamos. Comente. Você mudaria o destino mesmo sabendo que isso pode ter um custo? Inscreva-se no Narrando o Medo e prepare-se para histórias que vão te arrepiar até os ossos. Aline cresceu como qualquer outra garota em uma cidade pequena, cercada por rotinas previsíveis e rostos familiares. Era a típica filha de pais trabalhadores, com uma vida simples e sem grandes acontecimentos. Mas algo começou a mudar por volta de seus 15 anos. No início, eram apenas sonhos estranhos, fragmentados, que ela atribuía ao cansaço ou à sua imaginação. No entanto, esses sonhos começaram a tomar outra forma, mais vívidos, mais reais e, acima de tudo, inquietantemente precisos. A primeira vez que isso aconteceu foi numa noite quente de verão. Aline tinha ido para a cama mais cedo, tentando se recuperar de um dia desgastante na escola. Naquela noite, ela sonhou com sua tia Clarice. No sonho, sua tia estava dirigindo por uma estrada estreita e sinuosa, cercada por árvores que formavam uma espécie de túnel natural. Aline observava a cena como se estivesse sentada no banco do passageiro, mas sua visão era diferente. Não estava limitada ao interior do carro. Era como se ela fosse um observador externo, vendo a estrada e o veículo ao mesmo tempo. A visão era clara e perturbadora. O carro derrapava numa curva fechada, saía da estrada e capotava várias vezes até parar em um barranco. No sonho, ela sentiu o impacto como se estivesse no lugar da tia. O cheiro de óleo e borracha queimada invadiu seu nariz, e o som do metal retorcendo e vidros quebrando ecoou em seus ouvidos. Quando acordou, o coração estava disparado, e uma dor leve no peito a fazia ofegar, como se algo pesado tivesse sido jogado sobre ela. Na manhã seguinte, a sensação de inquietação não desapareceu. Aline não conseguia tirar a imagem do acidente da cabeça. Durante o café da manhã, ela decidiu contar à tia sobre o sonho. Tia Clarice, você vai viajar hoje? Perguntou, tentando parecer casual. Vou sim. Por quê? Respondeu a tia enquanto terminava de arrumar a bolsa. Aline hesitou. Não sabia como explicar o que sentiu, mas acabou dizendo: Eu sonhei com você. Foi um sonho ruim. Você sofreu um acidente. Talvez seja melhor não viajar hoje. Aline, você anda assistindo muito filme de terror. Não se preocupe, querida. Está tudo bem. Já fiz essa viagem tantas vezes que poderia dirigir de olhos fechados. Apesar do tom leve da tia, Aline insistiu. Por favor, só hoje, não vá. Eu tenho um pressentimento. Clarice riu como se as preocupações da sobrinha fossem bobas. Mesmo assim, deu-lhe um beijo na testa e saiu com as palavras: Prometo que volto para te provar que você está errada. Naquela noite, por volta das 10 horas, o telefone da casa tocou. O som parecia cortar o silêncio de forma abrupta, como se anunciasse algo terrível. A mãe de Aline atendeu, e enquanto ouvia, sua expressão mudou para um misto de choque e tristeza. Aline, que estava na sala, observava a cena em silêncio, com o estômago revirado. Ela sabia o que tinha acontecido antes mesmo de sua mãe desligar o telefone. Sua tia sofreu um acidente, Disse a mãe com a voz trêmula. O carro saiu da estrada. Ela está no hospital, mas vai ficar bem. Aline sentiu o chão sumir sob seus pés. Tudo havia acontecido exatamente como no sonho. O local, a estrada, o capotamento, cada detalhe era idêntico ao que ela viu. Embora sua tia estivesse viva, Aline não conseguiu se livrar da sensação de culpa. Sentia que deveria ter feito mais, insistido mais e impedido Clarice de sair. Naquela noite, Aline não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, revivia o sonho e a sensação de impotência. Foi então que percebeu. Seus sonhos não eram apenas sonhos, eles eram avisos. Após o incidente com sua tia, Aline começou a observar um padrão nos seus sonhos. Eles não eram aleatórios. Sempre envolviam pessoas próximas a ela, momentos cruciais e invariavelmente tragédias. Cada vez que um sonho se tornava realidade, ela sentia como se uma parte dela fosse arrancada, substituída por um peso impossível de carregar. Mas o que a assombrava ainda mais era o fato de que em alguns desses sonhos havia uma presença constante. A sombra encapuzada. A primeira vez que ela viu essa figura foi durante um sonho relacionado a um vizinho. Aline estava novamente em um estado de observadora. Ela viu o homem sentado em sua varanda, tranquilo, enquanto um carro preto se aproximava devagar pela rua.
O encapuzado surgiu do nada, caminhando na calçada com passos lentos e deliberados. Ele carregava uma foice longa, brilhante, que refletia a luz fraca de um poste próximo. Aline sentiu o coração acelerar, mesmo no sonho. A presença do encapuzado era opressora, como se todo o ar ao seu redor tivesse se tornado mais pesado. Ele parou em frente à casa do vizinho e olhou diretamente para Aline. Não falou, não gesticulou, apenas olhou. Mas foi o suficiente para acordá-la suando frio. No dia seguinte, a tragédia aconteceu. O vizinho foi morto a tiros na própria varanda por um assaltante. A cena que ela testemunhou nos noticiários era exatamente como no sonho. Aline se sentiu tomada por uma mistura de medo e desespero. Mas o que a incomodava mais era o encapuzado. Quem, ou o que, era ele? E por que parecia estar diretamente envolvido nas premonições? Depois disso, o encapuzado começou a aparecer em mais sonhos. Às vezes, ele estava distante, apenas observando. Outras vezes, estava mais próximo, quase interagindo com ela. Em um dos sonhos mais marcantes, Aline estava em uma rua deserta, andando sozinha. O encapuzado surgiu à sua frente, vindo do nada. Ele não carregava a foice dessa vez, mas em vez disso, segurava uma ampulheta. A areia escorria devagar, mas Aline sentia que cada grão representava algo importante. O tempo está acabando, ele disse, com uma voz baixa e rouca. Você pode tentar, mas não pode mudar tudo. Quando ela tentou falar, a figura simplesmente virou as costas e desapareceu, deixando-a sozinha no vazio do sonho. Um dos sonhos mais intensos envolvendo o encapuzado aconteceu poucos meses depois. Nele, Aline estava novamente em sua rua. Era noite, mas as luzes dos postes piscavam, criando um ambiente inquietante. Ela viu sua irmã mais velha sair de casa e entrar no carro, parecendo apressada. Enquanto ela observava, o encapuzado apareceu novamente, dessa vez na calçada, olhando para o carro. Ele não fez nenhum movimento, mas levantou a mão e apontou para a estrada. Aline sentiu um frio percorrer sua espinha. Assim que sua irmã virou a esquina no sonho, Aline ouviu o som de pneus derrapando e um impacto violento. Ela acordou com um grito, o coração martelando. Não perdeu tempo e correu para ligar para a irmã, implorando para que ela não dirigisse naquele dia. Você anda ficando paranoica, Aline. Respondeu a irmã rindo. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Aline insistiu, mas a irmã ignorou. Naquela tarde, enquanto dirigia para o trabalho, a irmã sofreu um acidente. Felizmente não foi grave, mas o carro ficou destruído. Aline sabia que aquilo poderia ter sido muito pior. Mais uma vez, a figura encapuzada havia sinalizado algo inevitável. Aline começou a perceber que a figura não era apenas um observador passivo. Ele parecia fazer parte dos eventos que ela previa. Era como se ele estivesse guiando as tragédias, um arauto do destino impossível de evitar. Mas por que ele a envolvia? Por que a escolheu como testemunha? Ela tentou contar a algumas pessoas próximas sobre os sonhos, mas ninguém acreditava. As reações variavam entre ceticismo e medo. Alguns riam achando que era apenas sua imaginação. Outros a evitavam, como se suas palavras fossem uma maldição. Você precisa parar com esses devaneios, Aline. Disse sua mãe certa vez. É só coisa da sua cabeça. Mas não era coisa da cabeça dela. O encapuzado era real, pelo menos nos sonhos, e Aline sentia que a cada aparição ele ficava mais próximo de algo definitivo. Ele não estava ali por acaso. Havia um propósito, um que ela ainda não conseguia entender. Aline não sabia quando exatamente começou a chamá-lo de o anjo da morte. Talvez tenha sido a maneira como ele sempre surgia antes de uma tragédia, ou a aura esmagadora que o cercava, como se ele fosse a própria personificação da inevitabilidade. No entanto, a presença dele era muito mais do que uma metáfora. Ele parecia real, tangível, mesmo dentro dos sonhos. Até então, o anjo da morte tinha sido apenas um observador silencioso em seus sonhos. Ele estava lá para assistir, talvez até supervisionar, mas nunca havia falado com Aline. Isso mudou uma noite. Ela sonhou que estava em uma sala escura, iluminada apenas por uma luz fraca que vinha de uma janela coberta de poeira. O chão era de madeira velha, rangendo sob seus pés. No centro da sala, o anjo da morte estava parado, sua capa negra envolvendo todo o corpo como uma sombra viva. Ele segurava a foice em uma mão, e na outra, uma ampulheta cuja areia parecia estar prestes a acabar. Dessa vez, ele não ficou apenas observando. Aline sentiu a sala esfriar, o ar tornando-se pesado e difícil de respirar. Ele virou a cabeça, lentamente em sua direção,
e a sensação de ser vista por algo além do humano foi avassaladora. Você não deveria tentar interferir, ele disse, com uma voz que parecia ecoar dentro da cabeça dela. Era ao mesmo tempo calma e aterrorizante. O destino não gosta de ser desafiado. Aline tentou falar, mas não conseguiu. Era como se sua garganta estivesse presa. Ela queria perguntar quem ou o que ele era, mas sabia que já sabia-se a resposta. Ele estava ali para garantir que o destino seguisse seu curso, e talvez para puni-la por tentar mudá-lo. Você vê porque foi escolhida para ver, ele continuou. Mas não é sua tarefa impedir. Cada vez que tenta, o preço aumenta, e um dia será você a pagar. Depois daquela noite, Aline começou a questionar se o anjo da morte era realmente um ser físico ou apenas uma projeção de sua mente. No entanto, a consistência de sua presença e os eventos que ele parecia prever ou comandar eram inegáveis. Ele não era apenas uma figura sombria em seus sonhos, era uma força que permeava a realidade. Cada detalhe sobre ele parecia cuidadosamente calculado para inspirar medo e submissão. O capuz negro cobria o rosto, mas Aline sempre sentia como se estivesse sendo observada por olhos invisíveis. A foice que ele carregava não era apenas uma arma simbólica, parecia uma extensão dele, pulsando como se estivesse viva. A ampulheta, por outro lado, parecia ser o elemento mais aterrorizante. Sempre que ela aparecia, Aline sabia que significava que algo, ou alguém, estava prestes a ter seu tempo esgotado. O anjo da morte não corria, não gritava, não atacava. Ele não precisava. Sua simples presença era suficiente para paralisar qualquer tentativa de resistência. Com o passar do tempo, Aline começou a perceber que o anjo da morte não estava confinado apenas aos sonhos. Sempre que uma tragédia estava prestes a acontecer, ela sentia sinais de sua presença no mundo real. Um calafrio repentino, luzes piscando, sombras que pareciam se mover sozinhas. Esses sinais eram sutis, mas inconfundíveis. Uma noite, enquanto caminhava sozinha para casa, Aline teve a sensação de que estava sendo seguida. O som de passos lentos e arrastados ecoava atrás dela, mas quando olhava para trás, não havia ninguém. Ela começou a andar mais rápido, mas os passos continuaram, agora mais próximos. Quando finalmente chegou em casa, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ao olhar pela janela, jurou ter visto uma figura encapuzada parada do outro lado da rua, imóvel, olhando diretamente para ela. Ela piscou, e a figura desapareceu. Aline começou a entender que sua conexão com o anjo da morte ia além dos sonhos. Ele a marcara de alguma forma. Ela era tanto uma testemunha quanto uma peça em um jogo maior. Um jogo que ela não compreendia completamente. O anjo da morte parecia seguir um padrão. Ele aparecia nos momentos em que o destino precisava ser ajustado. Para ele, não havia emoção, arrependimento ou piedade. Ele era um executor, alguém que garantia que o que estava destinado a acontecer realmente acontecesse. Mas Aline começou a se perguntar: será que ele também podia ser enganado? Era possível desviar do destino sem enfrentá-lo diretamente? Ou qualquer tentativa de interferir só tornava as consequências ainda mais severas? Ela percebeu que o anjo da morte não era um vilão, mas uma entidade que seguia regras próprias. Ele não perseguia pessoas por maldade. Ele apenas fazia seu trabalho. No entanto, a ideia de que seu trabalho pudesse incluí-la a aterrorizava. Depois de semanas convivendo com a presença constante do anjo da morte em seus sonhos, e até, mesmo no mundo real, Aline começou a notar que seus sonhos estavam ficando mais pessoais. Não eram mais sobre vizinhos ou estranhos. Eram sobre as pessoas que ela mais amava. Cada premonição parecia mais urgente, mais detalhada, como se o destino estivesse desafiando-a a agir, mesmo que isso significasse enfrentar o que ela não compreendia. Uma noite, Aline teve um sonho que mudaria tudo. Estava em sua casa, se arrumando para sair com Carla, sua melhor amiga. O ambiente parecia normal, mas, ao olhar pela janela, viu um carro capotando ao longe, derrapando na estrada escura. A cena foi abrupta e violenta. Os gritos de Carla, os estilhaços de vidro e a figura encapuzada parada ao lado do carro destruído, observando-a como se esperasse que ela fizesse algo. Aline acordou com um grito abafado, seu coração disparado como se tivesse acabado de sair do acidente. O relógio ao lado da cama marcava 3h15 da manhã, o mesmo horário em que o acidente aconteceu no sonho. Ela sabia que aquilo não era coincidência. Carla estava em perigo. Na manhã seguinte, Aline encontrou Carla e tentou convencê-la a cancelar os planos daquela noite. Carla, por favor, escuta. Não vamos para essa festa. Algo ruim vai acontecer. Eu sonhei com você, com o carro. Não é seguro. Carla riu como sempre fazia quando Aline mencionava seus sonhos.
Você e esses seus pressentimentos. Aline, relaxe, vai dar tudo certo. Só Deus me impede de ir. Mas Aline insistiu. Ela sabia que o anjo da morte não aparecia sem motivo e sabia que a tragédia que havia visto não era apenas um sonho. Carla, eu não estou brincando. Você precisa confiar em mim. Não vá, por favor. Carla hesitou por um momento, mas acabou rindo para disfarçar o desconforto. Tá bom, Aline. Se isso vai te fazer parar de me atormentar, eu vou dirigir com cuidado, prometo. Apesar da promessa, Aline sentiu um calafrio percorrer sua espinha quando Carla saiu. Ela sabia que o destino não era algo que pudesse ser evitado com promessas ou precauções. Naquela noite, Aline ficou em casa inquieta. Cada som parecia amplificado, cada sombra parecia esconder algo. Às 10h45, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu com as mãos tremendo e a voz do outro lado era da mãe de Carla, chorando. Ela sofreu um acidente na estrada. O carro capotou, mas, graças a Deus, ela está viva. Aline ficou em silêncio, tentando processar o que ouvia. O alívio por saber que Carla sobrevivera foi rapidamente substituído pela memória do sonho. O carro destruído, o anjo da morte observando, imóvel. Ao visitar Carla no hospital, Aline viu sua amiga com a perna engessada e cortes profundos nos braços. Carla olhou para Aline com um misto de medo e admiração. Você sabia, não é? Como você sabia? Aline tentou desconversar, mas Carla insistiu. A pergunta ecoou na mente de Aline muito depois de sair do hospital. Ela não sabia como responder. Não sabia por que tinha essas premonições, por que o anjo da morte a escolheu para testemunhar os eventos que ele supervisionava. Tudo o que sabia era que cada interferência que fazia parecia adiantar o inevitável. Depois do acidente de Carla, Aline passou a ter sonhos mais intensos e perturbadores. O anjo da morte começou a aparecer de forma ainda mais ameaçadora. Em um sonho, ele a confrontou diretamente, segurando a ampulheta que ela já havia visto antes. Desta vez, a areia estava quase no fim. Você acha que salvou sua amiga? Alice perguntou com a voz fria e ecoante. Você só adiou o que estava predestinado. O preço ainda será cobrado. Aline tentou argumentar, mas sua voz não saía. Tudo o que podia fazer era assistir enquanto o anjo da morte derrubava a ampulheta, no chão, espalhando a areia pelo vazio infinito que a cercava. Quando acordou, seu coração estava disparado e a sensação de que algo terrível estava para acontecer era esmagadora. Ela começou a questionar se realmente estava salvando alguém ou apenas jogando com o destino, empurrando as consequências para mais tarde. E no fundo, temia que o preço de suas interferências fosse mais alto do que estava disposta a pagar. Depois do acidente de Carla, Aline percebeu que cada premonição carregava um peso maior do que imaginava. O alívio de saber que sua amiga estava viva logo foi substituído pela culpa e pelo medo. Será que ao tentar mudar o curso dos acontecimentos, ela estava apenas adiando o inevitável? E pior ainda, será que o preço das suas intervenções seria cobrado dela? O anjo da morte parecia estar cada vez mais próximo, tanto nos sonhos quanto na vida real. Ele já não era apenas uma figura distante, uma sombra silenciosa. Agora, ele falava com ela, confrontava suas decisões e a fazia questionar suas próprias ações. Cada noite era um campo de batalha, e cada dia parecia ser uma extensão desse confronto. Aline estava exausta. Logo, Aline começou a perceber que o anjo da morte não estava mais restrito aos seus sonhos. Ele parecia estar espreitando em sua vida cotidiana. Pequenos sinais começaram a surgir, como luzes piscando sem motivo, sombras que se moviam no canto de sua visão e uma sensação constante de estar sendo observada. Certa tarde, enquanto caminhava para o trabalho, ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O som de passos ecoava atrás dela, mas ao se virar, não havia ninguém. No entanto, a sensação de que algo, ou alguém, estava ali permaneceu. Em casa, as coisas pioraram. Ela acordava no meio da noite com a impressão de que havia alguém parado no corredor, mesmo quando não havia ninguém ali. Algumas vezes, ouvia sussurros indistintos, palavras que pareciam ser faladas diretamente em sua mente. Em uma noite particularmente silenciosa, ouviu uma risada baixa e rouca ecoar pela sala de estar. Quando foi verificar, encontrou um bilhete em sua mesa que dizia: "Você não pode fugir do que já foi escrito." Aline sabia que não estava imaginando as coisas. O anjo da morte estava deixando claro que ela não tinha controle. Aline começou a se isolar das pessoas ao seu redor. Cada vez que tentava compartilhar suas experiências, era recebida com olhares de descrença ou piadas.
Carla, que antes parecia acreditar nela, começou a se afastar, provavelmente por medo. Aline, você precisa descansar. Carla disse uma vez com hesitação na voz. Talvez isso seja coisa da sua cabeça, sabe? Um trauma. Mas Aline sabia que não era um trauma. Ela via, ouvia e sentia coisas que ninguém mais conseguia. E mesmo que quisesse se livrar disso, parecia ser impossível. O anjo da morte a havia escolhido, e ela não conseguia entender por quê. Com o passar dos dias, os sonhos começaram a se tornar cada vez mais reais, misturando-se com a própria realidade. Às vezes, Aline tinha dificuldade em distinguir o que era sonho e o que estava realmente acontecendo. Ela começou a anotar tudo o que via, como uma tentativa desesperada de manter a sanidade. Mas conforme lia suas anotações, percebia que os padrões estavam se tornando mais sombrios. Em uma noite, Aline teve um sonho que parecia ser diferente de todos os outros. Ela estava em um campo aberto, cercada por uma escuridão que parecia infinita. No centro, o anjo da morte estava parado, segurando uma ampulheta. Desta vez, a areia estava completamente no fim. Você interferiu vezes demais, ele disse, com uma voz que parecia ecoar no vazio. E agora, chegou sua vez. Aline tentou correr, mas seus pés estavam presos ao chão. Ela sentiu o peso da inevitabilidade, a certeza de que algo estava prestes a acontecer. Quando o anjo da morte ergueu a mão, ela acordou, mas a sensação de sufocamento continuava. Naquela manhã, enquanto tomava café, viu no reflexo da janela uma figura encapuzada parada do outro lado da rua. Ela piscou e a figura desapareceu. Aline começou a entender que, por mais que tentasse, o destino era uma força implacável. Cada tentativa de mudá-lo parecia criar uma nova onda de caos, uma nova tragédia esperando para acontecer. O anjo da morte não era apenas um símbolo de fim, ele era o guardião das regras que governavam a realidade. Mas o que a aterrorizava mais era a sensação de que ela não estava apenas lutando contra o destino de outras pessoas. Ela sentia no fundo que seu próprio destino estava entrelaçado com as premonições. E o tempo estava se esgotando. O corpo de Aline já estava cansado, mas era sua mente que sofria mais. Cada noite se tornava uma luta para não adormecer, uma batalha para escapar dos sonhos que a confrontavam com sua própria impotência. Mas naquela noite, algo foi diferente. Ela não resistiu. O sono a tomou como uma maré, e no instante em que fechou os olhos, sentiu que havia atravessado para um lugar que nunca deveria conhecer. Ela estava em um corredor interminável, iluminado por uma luz fria e tremeluzente que parecia vir de lugar nenhum. Espelhos alinhavam-se dos dois lados, altos e imponentes, refletindo não apenas a imagem de Aline, mas versões dela que a aterrorizavam. Em alguns espelhos, ela estava chorando, em outros rindo de forma perturbadora. Em outros ainda, sua expressão era de puro desespero, como se já soubesse algo que ela mesma não conseguia compreender. No final do corredor havia uma figura esperando. O anjo da morte. Ele segurava a ampulheta de sempre, mas desta vez não havia mais areia escorrendo. Ela sabia o que isso significava. O tempo havia acabado, e não para outra pessoa, mas para ela. Você achava que podia brincar com o destino? A figura perguntou com sua voz grave e ressonante. Eu só queria ajudar. Aline respondeu, a voz falhando de medo. Queria salvar as pessoas. O anjo da morte inclinou a cabeça levemente, como se estivesse avaliando suas palavras. Salvar? Ele repetiu em tom de desdém. Cada vida que você interferiu foi apenas um adiamento. O destino sempre encontra um caminho. E cada ato seu trouxe consequências maiores. O preço sempre será cobrado. Aline começou a se mover para trás, mas seus pés não respondiam. Ela estava presa naquele corredor de reflexos distorcidos, com a figura negra se aproximando lentamente. Por que eu? Por que eu vejo essas coisas? Por que você me escolheu? Porque você olha, ele respondeu. Outros ignoram, mas você olha. Você achou que poderia mudar o que estava escrito, mas tudo o que você fez foi alterar a ordem das peças. Agora, chegou a sua vez de enfrentar o que você criou. Enquanto ele falava, os espelhos começaram a rachar, um por um. Cada estilhaço caía no chão como se fossem gritos silenciosos, refletindo momentos de todas as vidas que ela tentou salvar. Aline viu o rosto de Carla, o vizinho baleado, sua irmã no hospital. E finalmente viu a si mesma. Ela estava em uma cama imóvel com olhos abertos que não piscavam. Você está morta. A voz ecoou fria e sem emoção. Você sempre esteve. Aline gritou, mas nenhum som saiu. O corredor começou a se dissolver, e ela sentiu como se estivesse sendo puxada para um vazio infinito, um espaço onde não havia luz, som ou tempo.
Aline acordou com um sobressalto, sentada em sua cama suando frio. O quarto parecia mais escuro do que o habitual e o silêncio era ensurdecedor. Ela olhou ao redor, tentando convencer a si mesma de que estava viva, de que aquilo tinha sido apenas um sonho. Mas algo estava diferente. Na mesa ao lado da cama havia uma ampulheta pequena, exatamente como a que o anjo da morte segurava. Ela a pegou com as mãos trêmulas, notando que havia um pequeno bilhete preso à base. O bilhete dizia: "O tempo é seu, por enquanto." Naquele momento, ela percebeu que a luta nunca havia terminado. O destino estava esperando, observando. E o anjo da morte continuaria por perto, garantindo que o que estava escrito fosse cumprido. Aline voltou a viver sua vida, mas agora com uma certeza inquietante. O tempo dela estava marcado. E enquanto tentava retomar a normalidade, uma parte de sua mente ficava alerta, esperando o próximo aviso, o próximo sinal, o próximo confronto. E você teria coragem de enfrentar o que está predestinado para você, sabendo que o preço pode ser alto demais? Comente, você acredita no destino ou acha que ele pode ser alterado? Inscreva-se no Narrando o Medo para mais histórias intensas, como esta.